feliz que tenha vindo até aqui. Vamos apresentar agora o sumário deste nosso curso prático para quem pretende escrever a sua dissertação, a sua monografia ou TCC, como dizem no Brasil, sem qualquer estresse, sem qualquer dificuldade, de forma prática e simples, aplicando a objetividade e a simplicidade. É verdade que a academia, por natureza, de maneira clássica, a cultura acadêmica tem algum pedantismo. Todo o exercício da escrita acadêmica acaba por estar influenciado, revestido deste pedantismo. Ou seja, fazer as coisas com um bocadinho de formalidade a mais, além daquilo que de facto é necessário. Isso acaba por tornar o trabalho acadêmico um bocadinho enfadonho, um bocadinho chato. E a minha experiência de trabalho com jovens, estudantes e executivos, profissionais muito ocupados, levou-me a desenvolver métodos mais claros, mais simples e objetivos, porque o nosso propósito enquanto professores é facilitar e não dificultar. Então, este curso, eu vou passar aqui a apresentação do sumário, ele está desenhado desta maneira, de uma maneira simples, de tal sorte que você, no final dele, possa poder ter todas as ferramentas, quer epistemológicas e metodológicas, quer práticas e operacionais, para levar a cabo a sua pesquisa e o processo de elaboração da dissertação ou da sua tese, ok? Então vamos lá, nós começaremos por tratar da seleção do tema. E aqui iremos destacar algumas questões muito específicas, falaremos da escolha do orientador, da revisão de literatura e veremos também como, por exemplo, você pode estruturar os capítulos teóricos. Tem uma forma muito específica de estruturar, de escrever a parte da revisão de literatura, como vai ser o processo da elaboração dos instrumentos, porque a pesquisa quase toda, excepto 2 ou 3 tipos muito específicos de trabalhos acadêmicos, é que não exige essa parte da componente empírica. Normalmente é a parte daqueles trabalhos ligados à revisão sistemática de literatura, simplesmente. Iremos ver também o processo de escrita do capítulo teórico, a formatação e finalização do trabalho. Portanto, a nossa primeira aula, por exemplo, vamos ver o que é um tema. Você sabe de facto o que é um tema. Provavelmente você está ali parado, está com dificuldades de avançar, porque pensa que tem um tema, quando não, quando tem, por exemplo, uma temática. E o ideal é que você trabalhe com tema e não temática. E nós vamos depois, nesta aula número 1, explicar o que é isso de tema e de temática, como, por exemplo, identificar um bom tema pelas suas características e como fazer, mesmo quando se tem um bom tema, esse tema pode não ser adequado para si. É bom para a Teresa, para a Joana, mas não é bom para o Carlos ou para a Maria. Então, como fazer um estudo de viabilidade ao tema para perceber se este tema, sendo bom, é adequado para si. Esta questão nós iremos abordar também na nossa primeira aula. Na segunda aula, iremos passar para uma outra parte decisiva da escrita, que é a escolha do orientador. Costuma-se dizer que quem começa mal dificilmente termina bem. E na escrita acadêmica há coisas que não se corrigem no processo. Por exemplo, você escolhe mal o orientador e depois tem de mudar. O transtorno que isso é... Eu nunca passei por isso, nunca tive porque por alguma razão percebi muito cedo como escolher, mas já acompanhei estudantes, colegas meus, que tiveram de mudar de orientador ao longo do processo da escrita. Não imaginam vocês o estresse que isso não é e todo o prejuízo, digamos, logístico que se tem, além do custo emocional, que é sempre incalculável nestes casos, quando nós mudamos de orientador. Portanto, esta segunda aula é, digamos, separador de águas, é muito importante. Se você ainda não escolheu o seu orientador, está apenas a fazer uma pesquisa exploratória, está a tentar perceber como se orientar, ainda bem, porque você vai evitar muitos erros com esta nossa aula. Para saber os tipos de orientadores, os erros a evitar, enfim, isto será objeto da nossa segunda aula. A terceira aula, iremos entrar para questões de natureza mais metodológicas ou operacionais, como, por exemplo, discutir a orientação da sua pesquisa, as suas implicações logísticas, porque um tema, quando é abordado, por exemplo, na perspectiva quantitativa, tem uma certa implicação logística, em termos de recursos.
humanos, técnicos, financeiros, e quando este mesmo tema é abordado, por exemplo, numa perspectiva mais qualitativa ou quantiqualitativa, as implicações também se alteram. Os estudantes nem sempre têm, digamos, este alcance, nem sempre percebem que a metodologia não se escolhe de maneira leviana ou por razões simples de conveniências. Há aqui particularismos que devem ser conjugados com as nossas conveniências. Tema da aula 3. Portanto, como pode ver, todas as nossas aulas são interessantes e têm todas elas uma função importante para que você prossiga rápido, mas com segurança. A quarta aula é o núcleo do trabalho, a revisão de literatura, o famoso estado da arte. O que é de facto uma revisão de literatura? Será que a revisão de literatura é um amontoado de teorias? É um concatenado de ideias? O que é revisão de literatura? Você sabe, a revisão de literatura que você está a fazer está bem feita? Vai servir os propósitos da pesquisa? Você sabe da função heurística da teoria, a função de ocularidade da teoria? E a sua revisão de literatura está a ser feita neste sentido? Portanto, nós vamos dar aqui dicas muito claras, como, por exemplo, a importância de se ter um índice provisório antes de se iniciar a revisão de literatura. Vamos dizer como localizar a bibliografia certa e vamos também partilhar aqui algumas técnicas de fichamento, porque muitos estudantes perdem muito tempo na revisão de literatura por não saberem fazer o fichamento. Como escrever os capítulos teóricos? Falamos escrita dos capítulos teóricos porque, em geral, são mais de um capítulo. Em algumas universidades, faculdades, têm uma regra própria que organizam toda a parte teórica num único bloco que designam de revisão de literatura ou estado da arte. Portanto, um monocapítulo, um capítulo único, compacto, com todas as questões teóricas. Isto depende de regulamento para regulamento. Há escolas que tratam, podem e admitem que hajam mais de um capítulo teórico. Então, como escrever esta parte do capítulo teórico? Que tipo de estrutura narrativa você pode adotar para ter um texto mais limpo, mais suave e mais fácil de se ler e compreender? Nós vamos aqui também dar critérios de qualidade da tua escrita, para que a sua escrita tenha qualidade. Uma escrita limpa. Às vezes as pessoas, os estudantes particularmente, confundem usar jargões em excesso, confundem colocar termos difíceis, rebuscados, expressões que não se usam no dia a dia, colocam nos trabalhos porque acham que assim a coisa parece mais séria e mais, digamos, sofisticada. E às vezes isso prejudica o trabalho e nós vamos dizer isso na quinta aula. A nossa sexta aula é sobre como elaborar os instrumentos de pesquisa. O que são instrumentos? Como você pode elaborar esses instrumentos? Qual é a racionalidade por detrás desses instrumentos? Ou seja, a relação entre o instrumento de recolha de dados e o método. A relação entre o método e a metodologia. Portanto, é fundamental você compreender isso antes de sair por ali a fazer inquéritos, ou observações, ou entrevistas. Você precisa saber claramente que tipo de relação é que existe entre os instrumentos e a metodologia. A nossa sétima aula é já mais empírica, é para tratar da escrita do capítulo empírico, os capítulos relacionados aos dados que você recolheu, ok? Normalmente este é um capítulo único, tá bom? Não costumam ter 2 capítulos empíricos, é um capítulo único, costumo chamar um monocapítulo, onde você trata de analisar os dados, apresentá-los e analisá-los. O que é efetivamente isto? O que significa analisar dados? Isto é muito importante perceber, porque muitas vezes os estudantes, nas suas dissertações, e até eu já estive em mesas de avaliação de teses, que o estudante não percebeu o que implicava no contexto da sua pesquisa apresentar os dados, analisar os dados. Então, a relação entre a teoria e a prática, a função heurística, a função de ocularidade da teoria, os determinantes da qualidade da análise de dados, enfim, e todos os cuidados que você deve ter nesta fase da sua pesquisa. Aqui vocês podem ver, está repetido, cuidados até na elaboração dos instrumentos. Eu, quando estive a montar esses PowerPoints, andei a fazer copy-paste de um lado para o outro, e este elemento aqui está a mais, portanto, ignorem.
Bem, essas são as nossas aulas que vamos ver. Eu vou depois acrescentar mais uma aula ou duas de bônus. Estou a pensar, nomeadamente, a aula da formatação, que está aqui, como vocês podem ver, a finalização e a formatação. Vamos colocar também esta aula de bônus, porque muitos estudantes têm, digamos, dificuldades em finalizar o trabalho, fazer toda aquela revisão das citações, a formatação das tabelas, a numeração dos títulos e das legendas. Tudo isso nós iremos também ver numa aula bônus. Portanto, nós vamos ter no todo 9 aulas, ok? Então, eu deixo-lhe ali, espero que me siga, ok? Espero que me siga, porque na nossa primeira aula nós vamos começar a pôr a mão na massa, a dissecar, a tratar de facto ao fundo todas essas questões para que você esteja claramente orientado, objetivamente motivado e efetivamente capaz de começar hoje a escrever o seu trabalho ou a resolver todos os imbróglios que você encontrou, todas as dificuldades que você encontrou e que lhe fizeram paralisar, ok? Então, vejo você na nossa primeira aula. Até lá!